Irmãos, eu tenho um prazer também nesta manhã de apresentar um amigo particular, um homem de Deus, pastor Roberto Braz. Se coloque em pé, pastor, a igreja te conhecer. O pastor Roberto Braz, ele é pastor da igreja presbiteriana renovada lá de Arapongas, uma cidade abençoada, irmão, é um homem de Deus. E hoje, como ele estava em São Paulo aqui, a gente falou, eu falei, pastor, vem lá dar um pouquinho de comida para nós, daqui a pouco ele vai ter a oportunidade. Seja muito bem-vindo, viu, pastor, em nossa igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Como nós vamos saudar todos como bem-vindo nesta manhã? Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Deixa eu ver. Só quem veio aqui ouvir a voz de Deus, meu irmão, levanta a sua mão e glorifica, fala, eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. O evangelista irmão Flávio já chegou, já está no nosso meio. Evangelista irmão Flávio, Luiz Flávio. Ah, já fica preparado aí que daqui a pouco você também vai trazer a palavra para nós. Pastor Roberto Braz, por gentileza, tenha a oportunidade, pastor. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz por estar aqui na presença de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Marcos Júnior, é um prazer e um privilégio estar aqui hoje, poder revê-lo e poder conhecer muitos irmãos aqui, homens de Deus, pares na obra do Rei Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma saudação lá da nossa igreja presbiteriana renovada do Brasil, que também milita o evangelho nessa causa maravilhosa, renovada e pentecostal, trazendo aqui um abraço do nosso presidente, pastor Advanir Alves Ferreira. Eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico, para não ficar só nas minhas palavras. Eu quero convidá-los que abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 8. Livro do Apocalipse, capítulo 8. Vou pedir aos irmãos, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 8. Assim diz a Escritura Sagrada: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Com um incensário de ouro foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo, e atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas pararam-se para tocar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podem assentar, meus amados. Glória a Deus. A igreja de Deus está na terra como sal e luz, como cooperadora do Senhor. Nós somos os verdadeiros cooperadores. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença e não fazemos. E eu quero nesta manhã falar um pouquinho para vocês sobre o impacto da oração. Fale comigo, o impacto da oração. Lá em nossa igreja, nós temos tomado uma providência. Todas as terças-feiras nós estamos tendo uma vigília, que começa às 8 horas da noite e vai às 6 da manhã. Ok.
das 8 horas da noite até as 3 da manhã, ou até as 4:30 da manhã, dependendo a terça-feira. E tem sido uma grande bênção. É um resgate da oração. Eu li um livro do Dr. Elias Dantas, um mentor, o livro chamado Ninguém Detém, onde o pastor Elias coloca que os grandes movimentos das igrejas no mundo inteiro, as maiores igrejas, as igrejas que mais crescem, são marcadas por qualidades comuns. Uma delas é a oração comunitária. E essa é uma das coisas, pastores, que nós temos perdido. Muitas vezes nós temos deixado de orar juntos. A igreja brasileira está orando bastante, de cada um da sua bênção. Então as pessoas vêm na igreja, participam de uma corrente de oração, de um trabalho especial, e vai para casa e ora um o outro, mas poucas vezes nós temos nos reunido para orarmos juntos, orarmos e passarmos muito tempo orando juntos. Os grandes da história da igreja, todos eles foram marcados por oração comunitária. Por oração comunitária. O povo de Deus aprendendo a orar juntos. E se nós voltarmos a essa prática, vocês podem ter certeza, a glória de Deus se manifestará de forma tremenda. Você não tem ideia do impacto da oração. Esse texto aqui de Apocalipse fala sobre isso, fala sobre o impacto da oração. O impacto da oração. É interessante quando nós percebemos aqui que fala sobre as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. A oração de todos os santos fazendo uma diferença sobrenatural. Olha o que diz a palavra. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Sabe por que houve no céu silêncio de meia hora? Para receber as orações de todos os santos. Quando o povo de Deus ora, quando os pastores oram, a igreja ora, diz a Bíblia que no céu se faz silêncio. Aleluia. Isso é impressionante. Quero que vocês entendam que o livro de Apocalipse é escrito numa linguagem figurada, análoga, e então ele coloca bastante figuras, símbolos e etc, para que facilite o entendimento. Então, e outra coisa importante também sobre o livro do Apocalipse é que o Apocalipse é o livro da revelação que o apóstolo João recebeu lá na ilha de Patmos. O livro do Apocalipse ele conta, ele parte do princípio da história já executada. Então aqui para Apocalipse a história já foi executada, e nós estamos interpretando. Para Deus a coisa já existiu, porque Deus é supratemporal. Deus não está preso ao tempo como nós estamos, ao Cronos. Deus está em aiônios, uma dimensão eterna. Nós, como homens e mulheres de Deus, vamos um dia para viver nessa dimensão. Mas Deus Ele é supratemporal. Então o Apocalipse é escrito nessa perspectiva, na perspectiva das coisas já acontecidas. Para nossa revelação, João recebeu essa mensagem. Para o nosso ensino, o apóstolo João recebeu essa mensagem. Então aqui, quando o texto diz que o céu para meia hora, está falando das orações dos santos de todos os tempos. Então o primeiro impacto da oração dos santos, da oração comunitária, da oração da igreja de Deus, é que as orações chegam ao céu. Às vezes dá a impressão quando nós estamos orando que a oração não chega, mas a Bíblia está dizendo aqui no Apocalipse que a oração chega. A tua oração chegou ao céu. A oração quando choramos, a oração quando nos alegramos, a oração quando nós não estamos nem com vontade de orar, a oração chega ao céu.
Eu me lembro de uma vez que eu fui ao hospital visitar uma obreira nossa que tinha sofrido um derrame cerebral, tinha tido 4 ou 5 paradas cardíacas no caminho do hospital. E quando eu cheguei na UTI, tinha uma irmã que trabalhava lá na UTI do Hospital Santa Casa, e ela me disse assim: pastor, a irmã Lourdes está muito mal, a pressão dela está praticamente zero. E ela estava lá inerte, toda entubada, naquele recinto, naquela UTI. Eu entrei acompanhado de um presbítero da igreja, e eu confesso para os irmãos que naquele dia eu não estava muito animado para orar, não. Eu cheguei meio que sem fé. Sabe quando o obreiro chega sem fé? Porque tem hora que a gente está cheio de fé, a gente quer levantar tudo em nome de Jesus e para a glória de Deus, mas tem aquele dia que a gente não está muito não. E aí eu cheguei naquele recinto desanimado, falei: essa irmã vai partir, não tem jeito. 5 paradas cerebrais, é uma coisa muito séria, irmãos, muito séria. Já vi muita gente morrer. Quando você ouve alguém dizer assim: ó, alguém teve um derrame cerebral, paralisou alguma coisa, e no caso dela estava lá inerte, 5 paradas cardíacas. E eu cheguei e falei: vou fazer a minha parte, né? Vou fazer a minha parte de pastor. E eu cheguei e me aproximei do corpo dela ali na UTI. Eu nem coloquei a mão na cabeça dela. Falei: se ela já está ruim, se eu colocar a mão na cabeça dela, posso transmitir uma bactéria, um vírus, uma coisa assim. Então coloquei minha mão assim, a distância de uns 3 ou 4 centímetros da cabeça dela, e fiz uma breve oração. Uma breve oração, em silêncio, porque na UTI você não pode fazer esse barulho, nós estamos fazendo aqui, é proibido. Eu fiz a oração. 1 minuto depois, eu estou ali com as minhas mãos, aquela irmã acorda, desesperada, e ela começa a arrancar todos os aparelhos, arrancar aqueles tubos, e foi uma coisa gloriosa. Sabe por quê? Quando nós oramos, as orações chegam ao trono de Deus. Você pode acreditar ou não, mas a Bíblia diz que chega, e eu fico com a Bíblia. Aleluia. Diga aí para o seu irmão: a tua oração chegou ao céu, a tua oração chegou, está chegando e vai chegar. Vale a pena orar, com vontade ou sem vontade, com fé ou sem fé. Ore a Deus em nome de Jesus. Vamos orar, igreja, porque quando o crente ora, quando o povo de Deus ora, Deus ouve, os céus ouvem. Você pode perceber que nesse texto a Bíblia está dizendo que as orações de todos os santos foram colocadas sobre o altar de ouro pelos anjos do Senhor. O segundo impacto da oração é que quando nós oramos, nós nos unimos a Deus no seu governo moral. Quando você ora, você se une a Deus no seu governo, porque a Bíblia diz que Deus, que a igreja é cooperadora, que nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia, o apóstolo Paulo criou a figura de que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo, e a cabeça se movimenta, a cabeça dá os comandos e o corpo realiza. Portanto, quando o crente ora, quando o pastor ora, quando a mulher ora, nós estamos ajudando o próprio Deus a governar. Isso não é heresia, não, porque a Bíblia ensina que nós devemos orar. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim: a seara está branca para a ceifa, não está? O Senhor Jesus disse: tem poucos ceifeiros. Então o Senhor Jesus orientou a quê? A que nós oremos para que Deus levante ceifeiros. A Bíblia ensina que se nós queremos ter vida quieta e sossegada, tem muito governante ruim, tem muito governante corrupto sendo eleito ou reeleito ou coisa parecida, mas a Bíblia ensina, Paulo ensina a Timóteo, que se você quer vida sossegada, vida quieta, vida abençoada, ore, suplique, busque a Deus, porque a oração da igreja, aleluia, ajuda a realizar o trabalho de Deus. Quando você ora,
você se une a Deus no seu governo na terra. Aleluia! Pode crer. A igreja brasileira precisa orar muito. O Brasil precisa melhorar. Nós somos milhões de cristãos, milhões de pessoas lavadas e remidas no sangue de Deus. Quanto menos nós oramos, mais confusão acontece no governo, mais confusão acontece na polícia, mais confusão acontece por todo lado, mais problema tem na igreja, na vida e na família. Mas a Bíblia diz que quando a igreja ora, essas orações são depositadas no trono de Deus, no altar de Deus, e Deus se move. Irmãos, isso é muito forte. Aleluia. Terceiro impacto da oração, contado aqui pelo Apocalipse no capítulo 8. As orações provocam o justo juízo de Deus. Aleluia. Verso 5, a palavra diz: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. É mais ou menos assim o que diz o texto. Nós oramos, os anjos vão lá e depositam a oração no altar. E aí a Bíblia diz, o que acontece depois disso? O anjo toma o incensário cheio de orações dos santos e joga na terra. É o que está escrito, não estou inventando nada, é o que está escrito. Nós oramos, os anjos recolhem e derramam a oração no altar como incenso. E aí o outro anjo vai e pega as orações e Deus agindo, aleluia. E aí quando essas orações, esse resultado da oração, esse incenso que aqui é representado pela oração, quando isso chega na terra, o que acontece? E o anjo tomou o incensário da onde? Vamos repetir? O incensário, as orações foram, nós oramos, e a oração chega no céu e ela é derramada no altar, no trono de Deus. Oh glória! Aí o que acontece? Olha o que diz o texto: e o anjo toma o incensário, enche do fogo do altar. O fogo do altar representa a resposta da oração, o juízo de Deus, a justiça de Deus, a mão de Deus, o poder de Deus. E aí então diz a palavra que esta oração, este incenso é lançado à terra, é atirado à terra. E quando ele é atirado à terra, a Bíblia diz: e houve trovões. Claro que na visão do Apocalipse do apóstolo João, ele está vendo trovões, mas nós estamos interpretando aqui a revelação do Espírito Santo de Deus em Apocalipse. E trovões aqui pode significar o juízo de Deus. Quando você vira alguém fazendo uma coisa errada na igreja ou fora dela, no governo, em todo lugar, você deve: Senhor, Tu és justo juiz, Tu és o Senhor da terra, Tu és o Senhor da igreja, o Senhor dessa nação. Pai, eu não posso vingar ninguém, porque Teu é o juízo, Tu é a vingança, mas eu oro a Ti que és Deus justo. Olha para isso, Senhor, olha para isso. E essa oração é recebida no céu, e o anjo pega essa oração depois de respondida com fogo do altar e atira sobre a terra. Como eu disse para vocês, a escritura do Apocalipse é aquilo que já é acontecido no mundo espiritual, aquilo que Deus é a visão de Deus das coisas, não é a nossa visão. Então é a revelação completa, porque o Apocalipse está para isso, é a revelação de Deus, é a revelação das últimas coisas. É um livro extremamente escatológico, escatologia, doutrina das outras últimas coisas. E aí agora então, quando nós oramos, nós nos unimos a Deus no governo moral, nós provocamos o justo juízo de Deus sobre os ímpios. Você quer ver uma coisa? Quando o faraó egípcio
Os faraós egípcios estavam oprimindo o povo de Deus, os hebreus, lá no Egito. A Bíblia diz que o povo não aguentava mais aquela situação, e o povo clamou a Deus. E diz a Bíblia que o clamor chegou nos céus, foi derramado interpretando agora de forma apocalíptica, foi derramado no altar do incenso de ouro, no trono de ouro de Deus lá nos céus. E essa oração é lançada ao céu, esse resultado é lançado ao céu. E Deus levanta Moisés, e Deus vem com as 10 pragas sobre Faraó, e Deus aniquila o Egito para libertar o povo de Deus em direção à terra prometida. O juízo de Deus veio sobre o Egito, porque os nossos irmãos hebreus clamaram a Deus. Então toque no seu irmão lá, diga assim: você precisa orar mais. Aleluia. Orar, irmãos, orar. Outra coisa importante, eu já falei, mas eu quero repetir para ficar de forma clara agora: a oração cala o céu. Deus para ouvir a sua oração. Veja o início desse texto. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. E aí segue então esse relato sobre a oração de todos os santos, que é colocada sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aleluia. Nós não somos capazes de entender esse silêncio no céu. Nós não somos capazes. Talvez nós estejamos pensando assim: mas cada vez que alguém ora, Deus faz silêncio no céu? Não. Aqui a história é contada como já acontecida no Apocalipse, dizendo que houve silêncio de meia hora no céu, porque chegava lá as orações de todos os santos. Mas é Deus querendo nos mostrar que Deus atende, que Deus ouve a minha e a sua oração. Talvez você já tenha orado por algo há 10 anos, 15 anos, 20 anos e ainda não aconteceu nada, mas eu quero dizer para você que a ordem já foi dada desde os céus. O texto de Apocalipse garante: Deus atendeu, e Deus não é homem para mentir. E a palavra de Deus diz que: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, disse o profeta Jeremias. Invocai o Senhor enquanto está perto. Aleluia. Busque a Deus, ore a Deus, ore sem cessar, disse Paulo aos Tessalonicenses na sua carta no capítulo 5. Então nós precisamos orar. Outra coisa, fale comigo assim: a oração dos santos move o céu. Aleluia. Move os céus. Houve um movimento todo especial dos anjos, enfim, da organização celestial, do exército celestial, dos trabalhadores celestiais, dos servos celestiais, os servos lá do trono, os servos que cercam o trono de Deus. Eles se moveram em relação às orações dos santos. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é de que as orações movem o céu. Pode ter certeza que os olhares de Deus estão para este lugar, e que as orações feitas aqui nesta manhã, neste dia, todas elas são carreadas para o céu, são levadas ao trono de Deus, são derramadas no altar de Deus, e depois elas são acolhidas pelo anjo do Senhor, depois que ela é transformada em fogo do céu. E essas orações, diz a Bíblia, como uma resposta, são atiradas na terra, e Deus responde, Deus
de Deus, Deus se move, aleluia. Nós estamos aqui, um irmão, um pastor lá do Ceará. Cadê o irmão do Ceará? As orações que nós fazemos aqui, pastor Marco Júnior pode chegar ao Ceará, aleluia, pode chegar à China. Eu oro aqui e Deus move-se lá na China. Deus se move, Deus se move, Deus se move, Deus está se movendo, porque há um povo orando, aleluia. E é por isso que o diabo tenta tanto a nossa vida para não orarmos. É por isso que o diabo inventa tanta coisa, tanto problema para os crentes não orar e para não se reunir para orar. É uma dificuldade para reunir obreiro, é uma dificuldade para reunir a igreja. A reunião mais vazia da igreja é a reunião de oração. Isso é um problema, porque o diabo sabe que é um problema e ele cria todo tipo de situação. E quero que você saiba, o diabo reage tentando nos impedir de orar, porque ele sabe que quando eu oro, quando você ora, os céus se movem. Aleluia. O sexto impacto da oração aqui no Apocalipse é que a oração abala a terra. Fala com o seu irmão bem forte aí: a tua oração abala a terra. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando o anjo pega o incensário, como diz a Bíblia, ele sobe à presença de Deus. A fumaça do incenso sobe à presença de Deus com as orações dos santos. O anjo toma o incensário, enche de fogo, que é o resultado das orações dos santos, porque a oração chega como incensário e é transformada em fogo no altar. Fale comigo assim: a minha oração chega no trono e é transformada em fogo no altar, um fogo no trono de Deus. E esse fogo o anjo pega, e diz a Bíblia que ele atira sobre a terra. E quando ele atira, o resultado da oração na terra, olha o que diz a Bíblia que acontece. E então houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, aleluia, porque a oração abala a terra. A oração mexe, irmão. É o que diz a palavra. A oração provoca trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Oh, glória a Jesus. Você sabia que a tua oração abala a terra? Cada bairro, cada cidade, cada lugar. Por isso que nós temos que endereçar a oração para todo lado, pastor Marco. Nós devemos orar. Por isso que a Bíblia diz que o crente deve orar sem cessar. Por isso Jesus disse: você tem que orar, tem que vigiar e orar e vigiar, porque a oração abala a terra. Isso é um problema para o diabo. Isso é um problema para essa sociedade corrupta, porque eles não têm noção do poder que nós temos na oração. Glória a Deus, aleluia. É impressionante isso, irmãos. Como a nossa oração pode abalar uma escola, pode abalar um tribunal, pode abalar um governo inteiro, uma nação inteira. Aleluia. Por exemplo, nos países muçulmanos não se pode pregar o evangelho de forma livre, porque eles proíbem. Pregou publicamente, morre. E portanto lá no Egito, por exemplo, e nos países muçulmanos, lá no interior do Egito tem um lugar lá que já se converteu cerca de 300 mil muçulmanos, sem ninguém pregar. Resultado da oração do povo de Deus. Quantas vezes, quando eu estava no seminário estudando, eu fazia parte do grupo de missões, do conselho de missões do seminário, dos alunos do seminário, e lá nós orávamos para os muçulmanos. Deus faz alguma coisa, Deus faz alguma coisa. E olha Deus fazendo. As pessoas estão sonhando com Jesus. As pessoas estão sonhando, irmãos, estão se convertendo, estão indo para a igreja.
Eu fui visitar, o pastor Marcos Júnior, se não foi, deverá ir ainda. A igreja é uma igreja lá no Egito, no centro do Egito, no centro do Cairo, um país que tem mais de 90% de muçulmanos. Nós fomos, pastor Ariade foi, Renato foi comigo, lá no Egito. Uma igreja com 8.000 pessoas no centro do Cairo. A grande maioria das pessoas estão se convertendo sem ninguém pregar. O próprio Jesus está aparecendo para elas e elas estão indo para a igreja. Aleluia! Líderes muçulmanos se convertendo. Outro dia agora foi sequestrado um obreiro de uma igreja copta lá cristã. Ele foi sequestrado. De repente chegou um monte de gente, sequestrou o sujeito, o obreiro. E ele falou: agora estou morto, agora morri. Os muçulmanos me pegaram, vão me matar. Andou a cidade. O Cairo é uma cidade igual São Paulo, assim, tão grande quanto, um pouco mais confuso que aquilo, mas é uma loucura. E de repente ele chegou numa sala, numa reunião como essa aqui assim. Aí o sujeito falou assim: você desculpa, por favor, você desculpa, pastor, desculpa, porque na verdade Jesus apareceu para nós nos convertemos e nós preparamos aqui a ceia, só que a gente não sabe celebrar a ceia. A gente trouxe o Senhor aqui, sequestrou o Senhor para você ministrar a ceia para nós. Aleluia! A oração abala a terra. Fala para o seu irmão: a oração abala a terra. Aleluia. Eu ouvi um testemunho de uma menina lá, uma engenheira, uma moça muito bonita, jovem, e ela, líder muçulmana, radical, foi criada no islamismo, etc, 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 etc. E um dia ela teve um sonho. Ela sonhou com Jesus Cristo crucificado. E Jesus falando assim para ela: por que você não acredita em mim? Por que você não acredita em mim no sonho? Ela acordou no outro dia apavorada: meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dormiu na outra noite, teve outro sonho. O sonho que ela teve é que ela estava sendo perseguida nas ruas do Cairo, perseguida, e pegaram ela e crucificaram ela como Jesus. E ela acordou no outro dia com uma marca aqui no punho. E ela mostrou para nós uma espécie de tatuagem, nossa tatuagem que é feita aí de tinta, uma tatuagem de uma cruz no punho. Ela mostrou, e ela se converteu a Jesus, está na igreja. O próprio Jesus pregou para ela. Aleluia. Resultado da oração que abala a terra. Aleluia. Glória a Deus. Quando nasceu meu filho Samuel, há 14 anos atrás, Samuel Johan Ferreira do Nascimento, minha mãe quis vir ver meu filho. Minha mãe mora aqui no interior de São Paulo, aqui na região noroeste paulista. E ela disse: Roberto, eu vou. E na época eu era vice-presidente da agência missionária da Igreja Presbiteriana Renovada, a MISPA, que é uma agência missionária que está hoje em 20 países do mundo pregando o Evangelho. E eu era vice-presidente dessa agência, estava numa reunião. Embora meu filho tivesse nascido, eu estava lá como responsabilidade de obreiro. Minha mãe veio para ver meu filho. A reunião da missão tinha um encontro de avivamento, 6, 7 mil pessoas. E nesse encontro tem uma reunião de oração muito forte. Veja o que aconteceu. Então minha mãe veio visitar minha esposa, meu filho recém-nascido. E ela veio com a minha irmã Silvanete e o meu cunhado Pedro. Descrente, incrédulo, aquele tipo de católico incrédulo que não acredita em nada, não acredita de jeito nenhum, que briga contra a igreja, uma confusão tremenda, que esse jeito era uma confusão na nossa família. E ele veio para trazer a minha mãe. E a minha mãe chegou na minha casa, viu o recém-nascido Samuel, e disse: eu quero ir lá onde está o Roberto, lá no encontro lá de avivamento, lá em Cianorte. E a minha mãe foi, meu cunhado foi levar. Chegou lá, aquela multidão começa aqui, tinha mais gente, porque não só obreiros, mas todo o povo de Deus lá reunido. E naquele encontro, as reuniões começam aqui acontecendo, pregação, cântico, e tem uma reunião de oração. Uma reunião de oração, uma sala do tamanho desse púlpito aqui, com 100 pessoas dentro, gritando, orando, e é aquela gritaria, orando em línguas, aquela gritaria. E o encontro é realizado num seminário, nosso seminário, lá onde eu estudei, no Seminário Presbiteriano Renovado em Cianorte. Aquele povo, barulho que me incomodou ele. Eu falei: mas que loucura, que povo doido, que é isso, meu Deus do céu? Que é isso? E ele viu aquele barulho todo e ele meio que disfarçou. Tinha muita gente, muita barraca. Sabe como é que é encontro, né, evangélico? Tem gente adorando, tem gente comprando na barraca, tem aquela coisa, aquela confusão santa de convenção evangélica, né?
E aí o meu cunhado viu aquele barulho, e ele foi ocupando pelo barulho, aquele monte de gente gritando, falou: esse povo está morrendo, alguma coisa está acontecendo, o que é isso aí? E ele foi, meu irmão, e ele chegou na porta, e a porta estava fechada, a porta da sala de oração, e ele chegou na porta, e ele pôs a cabeça para ver. Quando ele pôs a cabeça, o Espírito Santo puxou ele para dentro, e ele foi batizado no Espírito Santo, começou a falar em línguas. E ele teve uma visão de demônios saindo dentro dele, e a presença de Deus entrando dentro dele. Daqui a pouco eu estou lá na barraca, na minha reunião, chega o Pedro lá, não conseguia falar português, ficou um dia inteiro só orando em línguas, falando em línguas. O poder da oração, a oração abala a terra. Hoje esse meu cunhado é presbítero. Oh, louvado seja o Eterno, louvado seja o Deus eterno. Irmão, você não tem ideia do que você está perdendo quando você para ou quando você ora menos. A oração abala a terra. Para encerrar, a sétima coisa que a oração faz, ou o impacto da oração revelado aqui no Apocalipse, é que a oração une o altar e o trono de Deus e a igreja de Deus numa só obra. Quando você ora, você estabelece um altar, porque a oração é pega e é jogada e é lançada pelo anjo no altar que está ao redor do trono de Deus. Então quando eu oro, eu me uno, eu faço um altar, me uno ao trono, e o trono de Deus me reage com fogo e lança tudo isso sobre a terra, e as coisas começam a acontecer. Se quer ver a coisa começar a acontecer no seu ministério, é orar, é orar, é orar, é orar, é orar. Estimule a oração para você, para os seus obreiros, para a sua igreja, para o seu povo. Ore, 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 e você vai ver a manifestar. Se o pastor Marco Júnior, nosso presidente aqui, permite, eu quero chamar vocês para ficar em pé para a gente fazer uma oração. Aleluia, aleluia. Preste atenção, eu vou ler de novo o texto, só para você entender o impacto da oração. Depois da palavra pregada, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Olha que interessante. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, e esse anjo estava com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Fala comigo, muito incenso. Isto é, muita oração, muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. A oração nos une ao trono, une o altar ao trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o atirou na terra. É como que uma química, é como que uma coisa extraordinária que acontece, é como que um produto que é resultado da oração. E quando isso acontece, esse produto é lançado sobre a terra, esse fogo é lançado sobre a terra, e então houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Levante as suas 2 mãos para os céus e faça uma oração
Agora, consciente do impacto da tua oração, você vai orar e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me ensina a orar, o Senhor me estimula a orar, me dá força para orar, quando eu tiver vontade, quando eu não tiver vontade, quando eu tiver voz, quando eu não tiver voz, eu vou orar, porque a oração tem muito impacto. Lembre da oração de Jonas, lá na barriga do grande peixe. Ele não podia falar, nem respirar direito, ele orou de mente, e na sua própria mente ele orou, e Deus ouviu. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Pai, pela tua palavra, obrigado pela tua glória no nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, pela presença manifesta do Teu Espírito neste lugar. Senhor, nos ensina a orar como igreja, a orar como pastores, orar como homens e mulheres de Deus, ó Pai, para abalarmos essa terra. A única maneira de abalarmos essa terra é pela oração, aleluia, pela oração. Aleluia. Derrama a tua graça sobre a tua igreja nesse lugar, Senhor. Abençoa o pastor Marcos Júnior, a sua equipe de trabalho, todos os obreiros aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro. Que a tua glória se manifeste, que o Senhor abale essa terra através dessa igreja, através desses homens e mulheres de Deus. Aleluia, oh Senhor, nós te agradecemos, Pai. Oh Espírito da verdade, o Senhor está aqui no nosso meio. Continue orando, adorando, exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Hoje é uma manhã de vitória da parte de Deus para as nossas vidas, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pode tomar assento, irmãos. Oh, aleluia. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Está aí o segredo, irmão, do sucesso da igreja. E até engraçado, pastor, que nós estamos numa semana de festa do templo, e nós escolhemos Atos 3, quando Pedro e João iam juntos ao templo orar. Então a oração é isso, irmãos. Quantos receberam essa palavra estão felizes? Dá um glória a Deus. Pastor Roberto, quando estiver em São Paulo, você tem meu número, deixa Deus te usar, viu? Muito obrigado em nome de Jesus.